Então, boa noite. Boa noite. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre a Amoris Laetitia. Lembrando que no encontro passado nós fizemos uma apresentação, vamos dizer assim, daquilo que foi o período que antecedeu a realização do sínodo, das duas sessões do sínodo, todo o processo de elaboração, vamos dizer assim, do sínodo e digamos assim, a publicação pelo Papa Francisco da exortação apostólica em abril, e nós fizemos uma breve apresentação dos, digamos, principais capítulos. Nós chegamos, se não me engano, ao capítulo 5. Né? Eu tinha dito para vocês que os capítulos que vão ter talvez mais implicações pastorais são os capítulos 6 e 8. Então hoje nós vamos, eu tinha preparado 2 PowerPoints, um completo sobre toda a exortação, que provavelmente a Luciana já mandou para vocês. Não? Vocês falam dela, viu? Com a apresentação, e depois esse novo PowerPoint, onde na verdade eu vou me concentrar somente no capítulo 6 e no capítulo 8. E depois, na última parte da nossa conversa de hoje à noite, nós vamos trazer alguns comentários realizados por teólogos e outras pessoas, não somente teólogos e teólogas, sobre a Amoris Laetitia. O que ela representa, nesse momento vamos dizer assim, da igreja. A primeira observação a ser feita antes da gente passar para a análise propriamente dita desses 2 capítulos é que esse sínodo ele levantou muitas expectativas. Nem todas puderam, claro, ser respondidas, não podem ser respondidas. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito mais plural que o mundo de 1980, quando foi feito o sínodo sobre a família, que o Papa João Paulo II depois publicou a exortação apostólica familiar de consórcio. Se a gente faz uma comparação entre aquela exortação apostólica e essa, nós vamos ver que há uma diferença abissal, não só no formato, como foi feito o sínodo, segundo alguns teólogos, nós vamos ver depois, é o primeiro sínodo realmente sínodo. Porque, na verdade, os outros sínodos todos que nós tivemos depois do Concílio Vaticano II, na verdade, era uma reunião ali que estavam os bispos, alguns, vamos dizer assim, especialistas, mas não houve uma escuta real à igreja ou às igrejas. Pela primeira vez na história recente da Igreja Católica, nós tivemos um sínodo, realmente sínodo, onde as igrejas foram escutadas. Como eu falei para vocês, que foi o método do sínodo. Então, é claro, se tem situações muito diferentes. Por exemplo, a família na África tem uma forma de composição muito diferente da família nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na América Latina. Cada continente tem um processo próprio, cultural. A Igreja Católica está presente nesses diferentes lugares e contextos. Então, tudo isso ecoou dentro do sínodo. Então, para você responder a todas as expectativas, é muito difícil. Então, o grande desafio nosso vai ser dar continuidade a esse novo modo de ser, vamos dizer assim, igreja, que eu acho que se abre com o pontificado de Francisco, que é, sob muitos pontos de vista, muito fiel ao Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II queria isso, mas, por várias circunstâncias, nós voltamos a uma eclesiologia mais, que alguns autores chamam hierárquica, piramidal, que não cabe a nós discutir aqui os motivos que levaram a isso, mas o Francisco ele abre uma nova possibilidade para que o concílio possa viver essa experiência assim nova. Então, vamos dizer assim, essas questões, olha só, questões de gênero, questão de fragmentação de relações, sociedades onde a tradição ainda é muito importante, muito central, e outras sociedades onde nós temos, pelo contrário, uma espécie de recomposição familiar muito extraordinária que vai acontecendo.
Então, dentro do sínodo, todas as opiniões circularam livremente, e o Francisco fazia questão que todas as opiniões circulassem. Mesmo antes, eu comentei isso para vocês, um grupo de cardeais, inclusive cardeais assim, com muito peso, como o cardeal, por exemplo, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é um cardeal tem muito peso, muito importante, né? E eles escreveram um livro nas vésperas de acontecer a segunda sessão sinodal, né? Dizendo que a doutrina da Igreja Católica sobre a família não pode mudar. Então, o Papa dizia, não, é importante que todas as opiniões circulem, né? Então, isso tudo circulou. E, como eu disse para vocês, ele quis que todas as opiniões fossem apresentadas, mas, é claro, ele queria também que houvesse um cuidado importante para situações reais. Não adianta você propor um modelo de família que não existe mais, só existe na cabeça dos padres ou dos bispos, né? Porque, na verdade, a família real é uma família muito diversificada. Eu estava conversando anteontem com um padre lá de Mariana, e ele estava dizendo, né, assim, de uma discussão que eles tiveram lá na diocese sobre a Amoris Laetitia, ele dizia o seguinte, eu achei muito interessante, o modelo de família da Amoris Laetitia, não existe um modelo. O modelo que é apresentado é o modelo do caminho. Antes nós tínhamos um modelo, né, que é a família o quê? Pai, mãe, filhos, casados, bonitinho na igreja. Esse é o modelo da Igreja Católica. Nós vemos sair dessa exortação uma situação muito diversificada, porque as famílias são diversificadas. Então a igreja, ela não pode ficar com um modelo onde só vai alcançar, quem sabe, 10% dos católicos que entram, se enquadram naquele modelo. E os 90% que ficam fora, não são mais da Igreja Católica, ela vai rejeitar todos esses filhos. Então levar em consideração a situação real, né? E buscar soluções pastorais que, sem nada enfraquecer a doutrina católica, isso é muito importante, sobre a sacramentalidade e a insolubilidade do matrimônio, primem pela misericórdia. Então, uma preocupação pastoral, uma preocupação em que a igreja seja essa mãe que acolhe, essa mãe misericordiosa. Então o texto, como eu dizia para vocês, traz o que foi o consenso dos bispos depois do sínodo, mas também as provocações de Francisco, como mostramos nos diferentes capítulos estudados no encontro passado. Os capítulos em que essa preocupação mais pastoral, mais da misericórdia, estão mais evidentes, e nós podemos dizer que aí aparece a mão de Francisco de forma muito forte, né, são os capítulos 6º e 8º, como nós já falávamos no encontro passado. Então nós vamos apresentar esses capítulos, um pouco mais detalhadamente. Então, o capítulo 6º, algumas perspectivas pastorais. Então ele apresenta no início o anúncio do Evangelho da família hoje, né? Tem essa imagem muito bonita. Quem alcunhou essa imagem, né? Anunciar o Evangelho da família foi João Paulo II. Né? E ele, na Familiares Consórcio, fala o tempo todo do Evangelho da família. Né? Então, o Francisco retoma isso. Ele diz que é preciso anunciar o Evangelho da família hoje, mas temos que também ter a convicção de que a família não só é uma boa notícia, mas ela é uma família real. Não é uma família abstrata. É a família que nós temos. Então, do ponto de vista prático, vai apontar, né? Ele apresenta situações pastorais e ele vai dizer que a paróquia é o lugar onde a pastoral familiar deve ser desenvolvida. Então, nesse sentido, quem conhece o texto do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, lá também ele dá um peso, uma importância grande à paróquia. Ele acredita que a paróquia, que muitas pessoas dizem que foi uma instituição inventada na Idade Média, que não tem mais nada a ver com as situações do mundo de hoje, o mundo das grandes cidades, né, dos condomínios, o mundo das redes sociais, né, que a paróquia já não tem mais importância no mundo, a gente tem que criar uma nova estrutura. O Papa Francisco, ele acha que a paróquia ainda é o lugar principal para a gente inventar uma pastoral, também uma pastoral familiar. Então ele vai insistir muito nisso. Né? Mas ele acha que essa
pastoral ela vai realmente ter efeito, ter resultado, se os presbíteros, os diáconos, os religiosos, os catequistas e todos os agentes de pastoral tiverem uma preparação adequada. Então não adianta só ter paróquia. Se na paróquia a gente não tem pessoas preparadas para assumir esses desafios que ele quer propor para a igreja. O texto vai insistir muito, né, na melhor formação dos seminaristas. Eu já falava para vocês sobre isso no encontro passado. Ele diz o seguinte: os seminaristas não devem ser formados somente, né, com a perspectiva doutrinal. Ou seja, no seminário, você tem lá o seminário, tem as aulas do seminário, e lá você aprende a doutrina da Igreja Católica. E depois você vai aplicar a doutrina da Igreja Católica. Ele diz, não é isso que vai formar o pastor que a igreja precisa para hoje, né? Então, ele acha também que os leigos que acompanham a pastoral familiar precisam ser bem preparados. E acho que eu comentava no encontro passado, ele dizia lá que a gente pode aprender muito com as tradições orientais. Acho que eu comentei isso com vocês no encontro passado, né? Tradição das igrejas ortodoxas, os padres são casados, né? Então, o fato do padre ser casado, claro que traz, vamos dizer assim, para o cotidiano a vida da família. Então o padre, quando ele vai falar na pastoral, ele não está falando de uma coisa teórica que ele não está vivenciando. Ele sabe o que significa ter uma mulher, o que significa ter filhos, o que significa acompanhar a educação dos filhos, né? Então o Papa, na formação do seminarista, ele acha que os seminaristas precisam ter muito contato com as famílias. E ele também reconhece que os seminaristas de hoje estão muito marcados por situações familiares difíceis. Muitos seminaristas vêm de famílias que são famílias divorciados, né? Que trazem muitas feridas. Então ele diz assim, como ajudar esses seminaristas a serem formados para serem pastores? E depois, como ajudar também os leigos que trabalham no pastoral familiar a ter uma formação adequada. Porque às vezes os leigos não são preparados. Ele tem experiência, mas não tem a preparação. Então esse é o primeiro tema que vai aparecer aí, questão pastoral. Então, a paróquia é um lugar importante, a formação dos presbíteros e dos seminaristas e dos leigos encarregados da pastoral familiar é crucial. Segundo tema que ele vai processar é o acompanhamento dos noivos na preparação para o casamento. Ele vai dizer uma coisa importante. Não devemos concentrar a nossa atenção somente no curso de noivos, somente pensando na celebração. A preparação para o matrimônio ela tem que ter um caráter de iniciação. E quem estudou teologia sabe, né? Os sacramentos de iniciação, né? Batismo, né? Crisma, Eucaristia, eles deveriam iniciar o cristão para serem cristãos. Então, o Papa diz o seguinte, a pastoral dos noivos deveria iniciar os noivos para que eles pudessem saber e aprender o que significa ser uma família. Então não é somente dar umas palestrinhas, né? Não é somente dar um cursinho lá, né? Sapecar, não é isso. Agora, atenção, João Paulo II já tinha longamente discorrido sobre isso na Faculdade de Missões. Palavra pastoral remota, né? Era como se para João Paulo II, desde criança, né, você já deveria preparar as pessoas que têm essa vocação para a vida familiar, para que elas pudessem ser preparadas. Infelizmente, a Igreja Católica está há séculos e léguas de distância de fazer isso. Ele insiste muito que os noivos não podem considerar o matrimônio como o fim do caminho. Tem gente, eu já acho que eu falei isso aqui para vocês no encontro passado, né? Quem pensa que a finalidade, né, do namoro, convivência, né, do noivado, tudo isso, é o casamento, a celebração do casamento, no dia que você casou, você já realizou o seu sonho. Então, naquele dia, ao invés de começar a vida matrimonial, você está terminando. E muita gente que se casa e poucos meses depois já estão se separando por causa disso. Porque o ideal delas era se casar. O ideal delas não era viver uma vocação familiar. Diferente.
Então, a importância de ajudar os noivos a descobrir a vocação familiar. Ele vai chamar a atenção também para a preparação imediata, que em geral, diz ele, é muito marcada pelas preocupações de ordem prática que não permitem a vivência profunda da cerimônia litúrgica. A maioria dos casais, né, estão preocupados com as flores que vão ter, né, com os padrinhos, com a comida que vai ter, que não vai ter, etc, etc. Mas não se preparam espiritualmente para a cerimônia, aquilo que é a celebração. Então ele acha que ao redor dessa pastoral do casamento, do noivo, tem que se contemplar isso tudo. O texto propõe também uma reflexão sobre a importância do acompanhamento dos casais nos primeiros anos de vida matrimonial. Então, a pastoral, vocês me desmintam se eu estiver falando mentira aqui. Mas a pastoral das nossas paróquias, muitas vezes é o quê? Pastoral dos noivos, curso de noivos, e depois você vai ter encontros, né? Encontro conjugal, encontros de casais com Cristo, pastoral familiar. E normalmente quem participa desses grupos são pessoas, famílias mais assim, que já têm vários quilômetros rodados, ou seja, muitos anos de vida conjugal e familiar. Mas esses primeiros anos, os casais que participam são muito poucos. Nós não conseguimos fazer um trabalho de acompanhamento nos primeiros anos. E segundo o Papa, são os anos que mais tem necessidade, porque são os anos em que o casal está aprendendo a viver essa vida conjugal. Então, outra coisa que o Papa fala é essa pastoral, aí você está falando de separação, né? Que ele chama de acompanhamento no período de crises. Segundo o texto, é importante acompanhar os cônjuges para que sejam capazes de aceitar as crises que lhes sobrevêm, aceitar o desafio de atribuir-lhes um lugar na vida familiar. Cada crise, diz o Papa, esconde uma boa notícia, que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Muito bonita essa expressão, né? A maioria de vocês são casais, são pessoas de família, né? Todos nós estamos em família, todo mundo que vive a vida familiar sabe disso, né? Todo casamento passa por crises. Não tem um casamento que não passa por crise. E a crise, o Papa diz, é lugar de uma boa notícia. Por quê? Na crise nós vamos, se a gente sabe escutar, né? Com o coração essas crises, nós vamos encontrar motivos para sair delas mais revigorados, mais fortalecidos. Muitas crises acontecem em casais, como você falou, casais que são referência, né? Muitas vezes casais que são os bastiões, né, da pastoral familiar. Mas às vezes acontece que tem gente, infelizmente acontece muito isso na Igreja Católica. Muitos casais de pastoral familiar, eles se tornam uma espécie de poço de receitas. Como se eles estivessem dando receita para os outros. E a gente sabe que na vida familiar não existe receita. Cada família tem que criar a sua receita. Entende? A gente pode dar conselho, pode ajudar, né? Mas infelizmente, às vezes, o que acontece? Tem muitos casais referências que eles se tornam-se um poço de receitas. Mas às vezes, no dia a dia, eles estão vivendo momentos difíceis e eles nem estão percebendo. Então o Papa apresenta vários tipos de crises que podem acontecer. Ele vai falar de crises por épocas. Ele diz que tem crises que são próprias do início da relação, da família. Tem crises que são próprias da maturidade. Quantas famílias, depois de 25 anos, 30 anos de casados, se separam? E às vezes famílias modelos. Por quê? Naquele momento teve uma crise, não souberam gerenciar a crise. Às vezes tem gente que vive 40 anos. 40 anos casado, tem uma crise e não consegue atravessar a crise. Né? Depois também crises que provêm de velhas feridas. E que às vezes a gente, né, não sabe lidar com as feridas. E as feridas, elas voltam nas várias etapas da vida. E se a gente não curou as feridas, elas voltam às vezes com uma virulência enorme. Né? Então, o Papa diz o seguinte: é necessário estar atento às crises, saber escutar as crises
e ter uma pastoral que ajude as pessoas a elaborar a sua crise. Porque esse é o trabalho, talvez é o trabalho mais importante da pastoral familiar. É importante preparar a gente para o casamento? Sim. Mas eu acho que a pastoral mais importante da pastoral familiar é como a gente, sem fórmulas, como você está falando, e como eu disse também, né? Mas como a gente vai oferecer caminhos, né, possíveis, espirituais, caminhos humanos, caminhos às vezes psicológicos, né, caminhos de escuta para as pessoas, né, poderem atravessar as crises.